Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, arqueologista. Estamos de volta aqui para mais um bate-papo sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia, assuntos afins. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá bom? Está aqui o meu convite. A sua inscrição é muito bem-vinda. Você deixa o seu comentário também, ele será muito bem recebido pela equipe. E se gostar do conteúdo, deixe também o seu like aí, que ajuda o canal, tá bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que deve ter despertado a sua curiosidade a partir do título, né? Vou falar sobre a passagem mais debatida da Bíblia Sagrada, ou pelo menos do Antigo Testamento. Mas antes de falar dessa passagem, o que ela significa e como eu posso reagir em relação a ela, o que nós podemos aprender dela, eu quero deixar também o convite aqui para você fazer parte dos mais de 30 mil alunos de todo o Brasil e do exterior que estudam semanalmente a Bíblia comigo no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. O conteúdo que a gente passa ali é conteúdo de faculdade de teologia, tá bem? Ou seja, o mesmo assunto que você veria em 4 ou 5 anos de um curso regular de bacharel em teologia reconhecido pelo MEC, aqui você tem fácil na palma da sua mão e você pode levar esse curso aonde quer que você for. Basta ter um bom sinal de internet e está tudo resolvido. Eu vou deixar no descritor aqui o link, como é que você pode acessar e se matricular nesse curso, que além de trazer para você conhecimento bíblico de ponta, profundo, vai também fazer com que você se torne um dos que apoiam a construção e manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que daqui a pouquinho estará pronto para receber a sua visita, tá bem? Vou falar do texto hoje, que é polêmico, como eu havia dito para vocês. Ele está em Gênesis, capítulo 22, e ele traz os 19 versos mais complicados do Antigo Testamento na visão de muitos exegetas, de muitos biblistas. Fala justamente de quando Deus põe Abraão à prova. Eu não vou ler os 19 versículos aqui, para não ficar cansativa a leitura, mas eu vou resumir o que está escrito aqui e depois eu convido você também a ler na sua Bíblia com calma, digerir o conteúdo, pensar no que nós falamos aqui. Você pode assistir esse vídeo outras vezes, se você quiser, e ver qual é o problema desse texto, como nós podemos resolvê-lo e que aplicação podemos fazer para os nossos dias. Num resumo, a história diz, aliás, alguma parte ou outra do capítulo eu vou ler para você. Começa assim no versículo 1. Depois destas coisas, o Senhor pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, essa parte que é forte, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Poxa, você sabe a história de Abraão? Ou melhor, Abrão, porque é assim que abre o capítulo da sua história. Abrão era um homem que tinha uma esposa muito bonita chamada Sara. Ele sai da terra de Ur dos Caldeus, vai para Padã Aram, de Padã Aram, que seria hoje na região da Síria, alguns colocam que seria na Turquia. De Padã Aram ele vem para a região de Canaã e fica ali na região de Beersheba, na região de Hebron. Ele vai um dia ao Egito para comprar comida e volta, mas a vida de Abraão circula nesta região do mapa mundial. E como um homem que tinha muitas posses, ele era rico, respeitado, estrangeiro, mas ele não tinha a principal promessa que um homem abençoado poderia ter no seu tempo. Ele não tinha filhos. E ele quer um filho a Deus. E Deus promete: eu vou dar um filho para você. Tanto é que o nome dele é transformado de Abrão para Abraão, pai de um povo, para pai de um grande povo, de muitos povos. Mas como se dará isso, Senhor? Eu não tenho filho. Ele já havia pensado em deixar o servo dele, Eliezer, como herdeiro no lugar dele quando ele morresse, porque ele era avançado de dias, amava sua mulher, não queria outra mulher, não poderia ter filhos. Deus falou: não, não é de Eliezer a sua descendência, será de você. Com alguns anos depois desse episódio, Sara, a sua esposa, vendo a aflição do marido, a aflição extra que recaía também sobre si mesma, porque a mulher era igualmente considerada amaldiçoada por Deus por não poder gerar filhos. Uma mulher que não tivesse a condição de engravidar poderia ser compreendida pelos habitantes da época, pelos vizinhos, como sendo uma mulher que estava sob maldição de Deus. Em outras palavras, ainda que Abrão
ou Abraão, como ele será chamado posteriormente, tenha sido um homem financeiramente abençoado, respeitado, os negócios dele prosperavam, ainda assim pairava uma nódoa de questionamento no ar. Por que esses homens, esse homem e essa mulher não têm filhos? Se eles são tão abençoados por Deus, alguma coisa tem aí. Ou como dizem lá em Minas, nesse mato tem coelho. Foi nesse desenrolar da história que um dia Sara, num afã de desespero, quem sabe, de grande dor por ver o sofrimento do marido e dela mesma, falou: Abraão, eu tenho uma solução legal para você. Quando eu digo legal, é porque há documentos de Alalak, Mari, Eshnuna, Nuzi, o próprio Código de Hammurabi, são documentos legais do Antigo Oriente Próximo que também formavam os usos e costumes, a ética e a moral da época dos patriarcas. E num desses documentos estava prescrita ali a regulamentação que se um homem não pudesse ter filhos com a sua esposa, porque é interessante, os documentos sempre partem do pressuposto que a estéril é a mulher, nunca o homem. A linguagem da época entendia assim. É lógico que do ponto de vista médico isso é uma coisa ridícula hoje. Nós sabemos que tanto a mulher pode ser estéril quanto o homem. Mas pela cultura patriarcal de então, normalmente quando um casal não tinha filhos, a culpa recaía sobre a mulher. A mulher que não poderia dar filhos ao homem. Bom, nessa situação, ela falou: eu tenho uma sugestão para você. De acordo com esses códigos legais aqui, você pode ter aquilo que no século XXI nós chamaríamos de uma barriga de aluguel. Sabe quando um casal tem dificuldade de engravidar e tem todo um debate ético sobre isso também? Será que a ética cristã concorda com isso, não concorda? Mas isso seria tema para um outro vídeo. O fato é que muitas vezes um sêmen é colocado num laboratório, banco de sêmen, banco também de óvulos, e ali eles podem fazer uma inseminação artificial fora do útero e colocar no útero da mulher ou ainda numa barriga de aluguel. Eu estou colocando a barriga de aluguel aqui porque é um paralelo mais próximo daquilo que a legislação permitia ser feita na época de Abraão. Se o homem tivesse a mulher, ela não desse filhos para ele, e ele a amasse a ponto de não querer dar-lhe uma carta de divórcio ou de repúdio, o que ele poderia fazer? Ele poderia pegar uma empregada, desde que a mulher concordasse, fazer filho na empregada. Na época não tinha fertilização in vitro, tá bom? Eles não poderiam ir ao laboratório e pegar o espermatozoide dele ali, o sêmen dele e fecundar na mulher. Não existia essa tecnologia moderna. Ele teria que ter relação sexual com ela, depositar nela a sua semente, e uma vez que a empregada tivesse o bebê, aquele bebê seria da sua esposa e dele. Eles fizeram isso com Agar. Hoje eu estava até conversando com alguns amigos que vieram em casa e a gente estava discutindo a possibilidade, eu creio nela, que Agar talvez fosse uma das pessoas que migraram do Egito para Canaã com Abraão e sua família depois que ele veio das terras de Faraó. É um outro episódio curioso na Bíblia, em que eles descem para o Egito por causa da fome. Chega lá, Abraão, com medo de morrer nas mãos de Faraó, porque a mulher dele era muito bonita e Faraó se interessou por ela, ele mentiu dizendo que era irmã dele. Eles têm que sair do Egito, meio às pressas, porque o Faraó falou: você quase me enganou e eu fui amaldiçoado por sua causa. Mas só que Faraó, quando os mandou embora do Egito, falou: olha, para que o seu Deus não fique bravo comigo, vá, mas leve também muito dinheiro, riquezas aqui, animais e alguns escravos também. Provavelmente foi nessa leva de egípcios que foram com Abraão para Canaã que Agar veio junto, porque ela era uma serva egípcia. Então ele teve relação sexual com ela, ela engravidou e deu à luz a Ismael. Mas o tiro saiu pela culatra. A ideia não foi muito boa. Não era aquilo que Deus havia falado. Com o passar do tempo, Agar acabou não aceitando voltar à posição de serva. Ela quase assumiu uma posição de concubina de Abraão, ou segunda esposa. A segunda esposa tinha um cargo acima da concubina e inferior à primeira esposa. E ela começa a disputar com Sara ali a proeminência no lar. E ela falava: eu tenho um filho, você não teve. Bom, depois de toda esta história, essa reverberação, quando Ismael já estava adolescente, já se passaram vários anos aí, é que Deus cumpre a promessa de Abraão conseguir engravidar sua esposa Sara. Nesta época, Abraão tinha 100 anos
e Sara tinha 90 anos, de acordo com o texto bíblico. Mas tudo bem, demorou, o Senhor custou a cumprir a promessa, ele já era um homem centenário, mas ainda assim a alegria do filho de Isaac preencheu lá. E também trouxe transtornos, tanto é que ele teve que mandar Agar embora com Ismael, porque começou a ter rivalidades entre Ismael e Isaac, o filho da promessa. Aquele sim foi o filho que Deus prometeu. Aliás, um parênteses aqui, esta rivalidade entre Isaac e Ismael é vista até hoje nos conflitos do Oriente Médio, envolvendo especialmente muçulmanos, árabes e israelenses, sendo os israelenses ou judeus descendentes de Isaac e uma parte, não todo, uma parte dos muçulmanos descendentes de Ismael. Fechei parênteses. Continuando na história, Abraão estava feliz com o filho dele, aquela coisa toda. Um belo dia, Deus surpreende Abraão com o pedido que eu li aqui no início do capítulo. Está feliz com seu filho? Estou, Senhor. Isaac lhe traz alegria demais. Não é à toa que Isaac significa risada. Ele encheu minha boca de riso, Senhor. Muito bem, Abraão. Agora você vai pegar esse filho, e olha como é que chega a ser quase cruel a ordem. Esse filho a quem você ama, e vai até um lugar que eu vou mostrar para você, e lá você vai sacrificá-lo a mim. Imagina a situação. Imaginem a situação. Foi isso que aconteceu. Abraão sai com Isaac, leva todos os apetrechos para o sacrifício, menos o cordeiro, e quando eles chegam no alto do Moriá, que na compreensão de muitos historiadores, eu acredito nessa hipótese, o Moriá seria justamente o templo, o monte do templo em Jerusalém, onde no futuro Salomão construiria o templo. Hoje, quando você der uma googada e colocar Jerusalém em vista panorâmica, você vai ver um cenário onde tem os muros da cidade velha de Jerusalém e um domo dourado da cor de ouro, aquela cúpula de ouro ali. Hoje é o Domo da Rocha, é um santuário muçulmano que está perto da mesquita de Al-Aqsa. Ali, naquele lugar, era, no passado, o Monte Moriá. E foi ali que Abraão levou seu filho em sacrifício ao Senhor. Quando ele estava para sacrificar Isaac, Isaac perguntou: Senhor, papai, mas eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o altar, mas cadê o cordeiro? Ele simplesmente falou: Senhor, meu amigo, meu filho, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Agora vamos fazer o que Deus quer. Ele deitou Isaac ali na pedra. Interessante que Isaac já não era mais nenhum menino nessa época. Isaac, isso aqui é interessante, a idade de Isaac aqui é um problema, porque a Bíblia não fala exatamente em que ponto da vida de Abraão isto aconteceu. Flávio Joséfo diz que Isaac já teria nessa época aí 32 anos. Tem um outro autor, não me engano, Rash, creio que é Rash, depois eu posso checar a fonte aqui, que diz que Isaac teria 12 anos. Outros pensam que Isaac teria 20 anos, 30 anos. Embora os autores variem assim nessa faixa etária de Isaac, sabedores de que isso estava próximo da morte de Sara, e Sara morreu quando Isaac tinha 37 anos, então pode ser que esse episódio tenha acontecido quando Isaac teria ali em torno de 20 a 30 anos aproximadamente. Seja como for, ele não era nenhum bebê. Então aquelas ideias que muita gente vê num filme ou num quadro de Abraão sacrificando quase que uma criancinha de 5, 6 anos ali, até em algumas encenações que eu já vi em igrejas, pegar um menininho ali com Abraão, é bonitinho para a licença poética, mas do ponto de vista histórico, Isaac já era um jovem ou jovem adulto, se eu estou falando de alguém de 20 e poucos anos aí. Ele poderia se desvencilhar ali da corda e tudo mais e agredir o seu pai, que era idoso. Então a Bíblia demonstra claramente que quando Isaac deitou no altar, ele fez isso de maneira voluntária, ele se submeteu àquilo ali. Tanto é que houve um sermão que alguém falou assim: na verdade foi sacrifício de Abraão, de Isaac ou de ambos, porque Isaac também aceitou. Olha, pai, se o seu Deus está pedindo isso, quem sou eu para negar? Isso é bonito da parte de Isaac. Quando ele vai levantar o cutelo para matar o filho, cutelo é aquela faca especial de degola de animais, aí o anjo do Senhor, que na verdade era o próprio Senhor, vem, segura a mão de Abraão e fala com Abraão de maneira bem forte assim: Abraão, Abraão, não faça mal a esse menino, porque eu sei
que você não me negou o seu único filho, por isso você me ama. Isso está no verso 12. Eu vou ler como está na Bíblia. Vou ler o verso 11 também. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu atrás um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Essa parte é importante. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí disse até hoje, no monte do Senhor proverá. Pois bem, essa é a história. Por que Deus pediu algo tão cruel? Isso aqui tem feito os pesquisadores a darem respostas diferentes. Alguns pensam que, na verdade, isso aqui é apenas uma forma de Deus mostrar que o povo de Israel que iria descender de Abraão não deveriam jamais oferecer sacrifício humano, porque quando Abraão viveu, vários povos praticavam sacrifício humano. Então, para que os seus descendentes não fizessem aquilo, Deus já criou um trauma no patriarca. É uma explicação que alguns autores trazem, mas eu confesso que ela não me convence muito. Uma outra explicação que é dada é que aqui você teria apenas um simbolismo do que Cristo haveria de se submeter no futuro quando ele fosse sacrificado por nós. Aliás, nesse ponto aqui, sendo essa uma explicação cristã, eu vou colocar mais ou menos as 3 linhas de explicação cristã, muçulmana e judaica das 3 religiões monoteístas sobre esse episódio. A religião judaica enfatiza que o cerne aqui da obediência, o cerne aqui é a obediência de Abraão à lei, ao mandamento. Deus mandou, fez sem questionar. Então, se você for conversar com um rabino e falar assim, qual que é a moral dessa história, qual que é o cerne desse episódio, o rabino vai dizer para você, é a obediência de Abraão. Ele obedeceu e assim nós devemos obedecer. Muito do judaísmo ainda nutre uma visão até legalista da religião, onde você não questiona, você obedece à autoridade. Se Deus falou, é para fazer, acabou. Assim como Abraão obedeceu, nós temos que obedecer. Obediência é o cerne. Se você pular para o Islã também vai dizer que o cerne aqui é a obediência. Há apenas um detalhe curioso, numa das versões islâmicas, o filho sacrificado não foi Isaac, e sim Ismael. Tá certo? Foi Ismael e não foi em Jerusalém que aconteceu o sacrifício. Então existe essa versão muçulmana que o filho sacrificado foi Ismael, mesmo porque foi o filho que Abraão de fato perdeu, do qual ele teve que abrir mão. Esse sacrifício não foi em Jerusalém, e é lógico que com essa versão muçulmana eles querem também priorizar, tanto judeus como muçulmanos, o fato de que Deus tinha uma bênção especial para aquele segmento da população mundial, para judeus ou muçulmanos. Os muçulmanos enfatizam então a obediência de Abraão, ou Ibrahim, como eles chamam. Os judeus tinham também uma ênfase na obediência de Abram ou Abraão. Os cristãos dão uma outra interpretação aqui, como nós vemos no Novo Testamento. A ênfase não é a obediência, mas a fé de Abraão. Inclusive, que ele teria a fé que Deus poderia ressuscitar Isaac. Então, o ponto alto na leitura cristã não é necessariamente a obediência inconteste do patriarca, mas sim a sua fé. Passando disso, a gente pode fazer algumas perguntas também. Onde é que estava Sara? O texto bíblico não diz. Dá-se a entender que Abraão saiu de casa com o filho para fazer um sacrifício e não falou com ela qual o propósito. Mas também a gente fica perguntando, será que ela não percebeu? Mulher é tão atenta aos detalhes. Será que ela não percebeu que na caravana de Abraão para o sacrifício ele estava levando tudo, menos o principal? Mulher percebe essas coisas. Seria algo como... Imagina, eu estou falando que eu vou jogar tênis, mas não levo nem a minha raquete nem a bolinha. Como é que você vai jogar tênis? A mulher pergunta, você não está indo jogar tênis? Mas cadê a sua raquete e a sua bolinha de jogar tênis? Você não está saindo para jogar tênis? Então, parece que é estranho ela não ter percebido isso. A Bíblia não dá detalhes, então nós vamos cair aqui na lei da imaginação. Pode ser, no primeiro momento, que Sara não soubesse o que estava acontecendo, ficou em casa
sem saber, ou pode ser também que Abraão não escondia nada dela, que ele pode ter contado para ela e foi uma tempestade sair de casa sem ela permitir. De repente ela ficou trancada como uma leoa. Então nós temos duas possibilidades: ou que Sara estava em casa na ingenuidade, sem saber o que estava acontecendo, ou que ela estava desesperada em casa, querendo de qualquer maneira impedir Abraão de fazer aquilo. Ou uma terceira possibilidade: por que vamos sempre pensar em Sara de uma maneira pejorativa? Por que também não pressupor que ela participou do sacrifício do marido, aceitando o destino colocado por Deus? Por que não? Como eu disse, a Bíblia é silenciosa a esse respeito, nós não podemos falar nem uma coisa nem outra, mas às vezes nós relegamos Sara gratuitamente, porque como eu falei, o texto bíblico não tende nem para um lado nem para o outro, nós relegamos Sara a uma situação de ingenuidade e ignorância do que estava acontecendo, ou colocamos Sara como sendo uma leoa querendo impedir aquilo. Por que também não trabalhar a ideia de Sara como aquela que participou e aceitou, toda a família aceitou o sacrifício? Agora, há algumas pessoas que pensam também, e eu presumo, se eu posso trabalhar com a hipótese de que Sara também aceitou aquilo, que Sara ficou até se questionando: será que não é uma punição de Deus pelo que eu fiz com Agar, mandando Agar com seu filho embora, colocando na cabeça de Abraão para perder Agar? Aliás, há comentários rabínicos da área dos judeus, do lado dos judeus, que dizem que Sara tinha uma profunda culpa porque ela achava que Deus a estava punindo pelo que ela fez com Agar. E, ironia das ironias, ou coincidência das coincidências, o fato é que esse episódio acontece no capítulo 22, e no capítulo 23, Sara morre. Então, será que Sara se sentiu culpada? Não sei. Dá para extrair várias possibilidades aqui. Uma outra questão que eu poderia também colocar aqui é: qual era a relevância dessa história para o povo de Israel? Hoje, teólogos que acreditam que o Gênesis não foi escrito por Moisés, mas sim por uma série de escribas do período da Babilônia, dizem que essa história alegórica, que ela nunca aconteceu, que ela foi colocada aqui para dar um alento ao povo de Israel que estava na Babilônia. Eu, Rodrigo, particularmente, não vejo razões sólidas para duvidar da historicidade desse episódio. Na minha opinião, ele aconteceu mesmo. E aconteceu no período do bronze, que a gente chama de período patriarcal. Agora, por que Deus pediu algo tão terrível? Por uma razão muito simples. Não, Deus não estava sancionando o sacrifício de seres humanos. Deus não estava brincando com os sentimentos de Abraão, mas ele percebeu que Abraão começara a cometer um erro que ainda está muito presente nos nossos dias. Ele pegou Isaac e começou a amar Isaac, devotar-se a Isaac, adorar Isaac, colocar Isaac no centro. Foi bem sutil. Talvez nem ele e sua esposa perceberam que aos poucos o seu filho virou de filho a um pequeno ídolo dentro do seu lar. E até hoje na vida nós temos muitas coisas que sutilmente estão virando ídolos na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. E não são coisas pueris, são coisas importantes. Isaac era o filho da promessa. Ironia, Isaac era justamente a bênção que Deus lhe havia dado. Até a bênção de Deus, até o cumprimento de uma promessa, pode ser um caos, pode ser um motivo de tormento em nossa vida, se colocarmos aquela bênção, se colocarmos aquela promessa no lugar onde ela não deve estar. Olha aqui atrás, eu tenho muitos livros, e muito mais do que vocês estão vendo aqui. Eu tenho livros aqui, tem livros que estão encaixotados lá em cima, tem livros que não estão cabendo aqui, debaixo da minha mesa está cheio de livros, e olha que eu já mandei embora mais de 2.000 livros. Uma coisa eu aprendi tendo a biblioteca grande. Aliás, quando eu estudava teologia lá na Bahia, no IAN, eu trabalhei na biblioteca do IAN, e lá eu aprendi a catalogar livros pelo sistema Dewey, de catalogação de livros. Eu aprendi uma coisa lá no IAN e que eu coloco em prática aqui. Se esses livros não estiverem catalogados e numa ordem correta, eu vou passar uma eternidade aqui para achar um deles. Ou seja, o livro certo, na seção errada, causa grandes tormentos.
Se eu estou falando de uma biblioteca grande, como a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, imagine um livro raro ali, colocado na seção errada, na prateleira errada. Ou seja, as coisas têm que estar no lugar certo para serem funcionais. É como um automóvel. Ali no motor, as coisas têm que estar no lugar certo. A gasolina tem que ter a consistência correta, senão ela pode fundir o motor. Você não pode colocar óleo no lugar da gasolina e gasolina no lugar do óleo. Se o carro não for de bicombustível, você não pode colocar qualquer produto ali para ele andar. Ou seja, coisas certas no lugar errado ou até na quantidade errada dão problemas. Assim também é com as coisas que nós temos em redor e mesmo as relações. Abraão estava adorando Isaac. E Deus tinha que mostrar a Abraão quem na verdade era Deus. Não era uma revanche da parte do divino, não, de maneira nenhuma. Há também comentaristas judeus medievais que dizem que Deus, na verdade, colocou Abraão à prova para mostrar para Abraão quem é Deus aqui, porque um pouco antes disso, Abraão havia questionado a Deus naquele episódio de Ló em Sodoma, quando Deus falou assim, eu vou destruir Sodoma, e Abraão ficou disputando com ele, Senhor, mas se tiver 10 lá, o Senhor não pouparia a cidade, se tiver 5, o Senhor não... Quer dizer, ele ficou discutindo o que Deus ia fazer. Então esses comentários rabínicos medievais entendem que não era para ele discutir com Deus ali atrás, na época de Sodoma. Como ele discutiu, Deus calou e agora falou assim, olha, agora você não vai discutir, você vai entregar o seu filho. Eu não acredito bem que foi assim, como esses rabinos colocam, mas eu não vou jogar fora o insight que eles apresentaram, não. De fato, eu tenho dois Abraães diferentes aqui. Um intercedendo por Sodoma, que ainda fica duelando com Deus ali. Senhor, mas se tiver tanto, o Senhor não pouparia a cidade? Não fique chateado de eu perguntar mais uma vez, não. O Senhor não pouparia por tantos justos? E aqui, pelo menos pela forma como o texto chegou até mim, não há diálogo algum. Não há duelo. Não há contrapropostas. Não, Senhor, deixa eu ir no lugar do meu filho, eu mato a mim mesmo. Ele simplesmente obedeceu pela fé. Por isso que o livro de Tiago vai falar que Abraão foi feito amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, imaginando a minha vida com Deus como uma grande biblioteca, no livro que pertence a Deus, não posso colocar nenhum outro exemplar acima, do lado, muito menos no lugar. Talvez esse é o problema com muitos temas modernos que nós temos, e talvez seja esta a razão porque esse texto de Abraão continua sendo a passagem mais debatida da Bíblia, apesar dos séculos, apesar dos anos, em pleno século XXI. As pessoas continuam debatendo, mas como Deus pode pedir algo tão cruel? Como? E tentando arrumar explicações que justifiquem o texto, quase como a vontade espontânea de, se fosse eu o editor da Bíblia, eu não teria deixado esse capítulo 22 ficar aqui, eu teria tirado isso para não chegar ao conhecimento do público. Só que Abraão precisava tirar o ídolo do coração dele para que Deus voltasse para o trono. Senão a própria salvação dele, quem sabe a própria genealogia do povo de Israel, estariam comprometidos. Esse é o problema hoje. A Bíblia fala que nós devemos entregar tudo a Deus, mas nós queremos entregar apenas uma parte. E aquela parte que não vai dar muito trabalho entregar. É curioso como, não estou aqui falando de teologia da prosperidade, nem vendendo lugares no céu, mas vocês sabem que dízimos e ofertas fazem parte do texto bíblico. Mas é interessante que a mesma pessoa que acha que dar R$ 50 numa pizzaria não é muito dinheiro, na salva da igreja, R$ 50 parece uma fortuna. Na hora de pagar 80 mil num carro, não é grande dinheiro assim, vale a pena. Ou 100 mil. Mas dar R$ 1.000 para ajudar uma família pobre, que dinheirão que eu dei! Eu dei R$ 1.000 para eles. Parece que você deu uma fortuna. Como é que nós balançamos as coisas de maneira tão diferentes? Às vezes o dinheiro que eu uso para comprar uma carteira, um relógio, ele parece até, olha, que legal, consegui aquele relógio da marca X com 40% de desconto. Paguei só R$ 2.000 num relógio que valia quase 5 mil. Ganhei. Mas para dar R$ 500 para ajudar uma pessoa, parece tão dolorido. Ou seja, nós até fazemos sacrifício, como na época de Abraão.
mas talvez pelos motivos errados. O meu sacrifício é, quem sabe, deixar de tirar férias esse ano com a família, que eu estou terminando de construir minha casa. Nada de ruim com relação a isso, por favor. Não quero demonizar esses sacrifícios normais que eu mesmo faço. Sabe, olha, meu bem, esse ano não vamos viajar, vamos pegar o dinheiro, vamos economizar, porque a gente quer trocar de carro. Nosso carro está meio ruim, o motor dele já não está bom, precisamos de um carro melhor. Então, no lugar de irmos para a praia, vamos guardar o dinheiro da praia, vamos sacrificar e vamos comprar um carro. Ótimo. Vamos sacrificar um pouquinho em casa aqui para pagar aquela cirurgia que temos que fazer. Estamos terminando a reforma da casa. Então nós fazemos alguns sacrifícios. Eu quero emagrecer, vou fazer um sacrifício. Vou deixar de comer doce, vou deixar de comer chocolate. Eu quero ir para a praia no verão, quero ficar com um corpo bom, eu vou fazer algum sacrifício. O atleta, ele faz o sacrifício de estar sentindo dor muscular, mas treinando todos os dias. Nós fazemos sacrifícios, mas são sempre sacrifícios que visam ganhar algo depois. É por esse sacrifício que eu vou ganhar a casa própria. É com esse sacrifício que eu vou conseguir o meu carro. É com esse sacrifício que eu vou conseguir a formatura. E no dia lá da formatura da faculdade você fala, como eu me sacrifiquei. É com esse sacrifício que eu vou conseguir formar o meu filho doutor. Tudo bem, repito. Não há problema com esse tipo de sacrifício. Eu mesmo o faço. Quero deixar registrado. O problema é quando a vida só gravita em torno deste tipo de sacrifício. E aquele sacrifício que Deus pede, sem dar garantias de você ter nada em troca depois de tê-lo feito. Paulo, que se sacrificou pelo Evangelho, sendo decapitado, perdeu tantas coisas que ele perdeu. Os próprios apóstolos de Jesus um dia chegaram para ele e falaram, Senhor, nós sacrificamos tudo por tua causa. E ele falou, tá bom, ainda tá pouco. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. É lógico que Jesus falou com eles, mas eu prometo que ninguém que se sacrificou ficará fora do meu reino. Mas era uma promessa era e ainda é, um pouco abstrata. Onde é que está a Nova Jerusalém, com as ruas de ouro? Ainda não chegou. Os apóstolos morreram, viraram farinha, e a gente continua nesse mundo aqui. E quantas vezes você se sacrificou pelas coisas de Deus, pelo povo de Deus, e parece que assim foi tudo em vão? Quem sabe esse vídeo aqui está sendo para alguém idoso, que trabalhou a vida toda como membro de uma igreja, e vai falar assim, estou cansado, o que valeu a pena? Fiz, não adiantou nada. Eu quero mostrar uma peça arqueológica aqui para vocês, na verdade uma réplica. Uma peça igualzinha a essa aqui foi encontrada em Jerusalém há poucos anos agora. Vou mostrar para vocês aqui, ó, parece é um carimbo, tá vendo? Olha? É um selo. Aqui em cima você tem o lugar onde a pessoa colocaria a mão para selar. É um selo que foi encontrado ali nas escavações de Jerusalém, há poucos anos atrás, e esse selo data da época do Segundo Templo, ou primeiro século de nossa era. Esse selo estava em Jerusalém nos dias que Jesus foi ali durante as festas religiosas. E ele está com uma inscrição em hebraico, em aramaico, as letras hebraicas e aramaicas são as mesmas. E aqui você tem o Dalet, o Ri, o Aleph. Dahria, que significa puro, pureza. Aí vem o Lamed, que é a preposição para, e vem o Yod e o Rei, que é a abreviatura do nome sagrado de Deus. Em outras palavras, aqui está escrito em aramaico, Dahria le Hashem, purificado para o Senhor em aramaico, não hebraico, em aramaico. Todos os que estudaram essa peça arqueológica, ou melhor, a original dela, entenderam que isso aqui era uma espécie de carimbo que as pessoas usavam depois de ver os sacrifícios que iam até o Templo de Jerusalém. Então, quando estava perfeito o sacrifício, estava purificado, ele batia o carimbo. Ele batia o carimbo. Inclusive nos seres humanos, purificado para o Senhor. Ou seja, talvez a grande dificuldade das pessoas hoje com o sacrifício que Deus requer é porque, em primeiro lugar, elas até aceitam fazer sacrifícios, desde que tenha alguma coisa em troca. Uma felicidade, um ganho, uma beleza física, um dinheiro. Agora, fazer sacrifício sem nenhuma garantia concreta do que eu vou ganhar com isso, ninguém quer. Parece coisa de masoquista. Segundo lugar, as pessoas querem sacrifício
mas isento de pureza. E o sacrifício que Deus quer exige pureza. Palavra tão desdenhada nos dias de hoje, não é mesmo? Eu espero que Deus nos dê forças. Em primeiro lugar, para esperar pela promessa. Em segundo lugar, quando a promessa vier, como veio para Abraão através de Isaac, que nós agradeçamos a Deus, mas deixemos a promessa no lugar que ela deve ocupar no nosso coração, que definitivamente não é o trono de Deus. E se o Senhor nos pedir alguma coisa estranha, como sobe ao monte e sacrifique o seu filho por mim, que o façamos, mesmo que isso pareça loucura aos olhos do mundo. Porque Deus pede coisas estranhas. A Bíblia está repleta de coisas estranhas que Deus pediu. Vai e mata o seu filho por mim. Vai e prega para aquele povo. Vai, Jonas, para Nínive. Maria, você vai dar à luz a um menino chamado Jesus, vai ser o Salvador, mesmo se sendo grávida. As coisas estranhas de Deus ainda são mais sábias que todo o conhecimento e expertise da terra. Obedeçamos a Deus e tenhamos coragem, pela graça, de fazer um sacrifício puro. Aí sim, como o pai Abraão, também poderemos ser chamados de amigos de Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.